ponto. Então a gente vai começar a falar agora, no curso de computação simbólica, da seção, na verdade 6, né? A gente vai começar a ver aplicações, tá? A minha ideia era hoje a gente cobrir essa seção 6 aqui, tá? Aí o que a gente vai ver nessa seção, cara, são exemplos de equações, como é que a gente escreve com as funções de representação, tá? E como é que a gente faz simplificações e outras coisas, tá? Tem coisa que eu botei como proposta aqui que talvez a gente não cubra porque eu não completei, tá? Então, e como eu estou enrolado esses últimos dias, eu vou depois fazer uma sessão nova para isso, tá? E aí o que eu vou fazer aqui agora, tá? Na verdade, tanto esse H Manipulation aqui, são dois pacotes, não sei se vocês estão vendo, tá? Eu só vou ter que atualizar aqui a pasta que eles rodam, tá? Deixa eu jogar aqui pra baixo que é mais fácil de eu ver. Eu tô abrindo aqui outra pasta, só para atualizar esse endereço certinho, tá? Porque eu mudei de lugar no meu computador, tá? Então, tá. Tá, já achei aqui os arquivos. Eu vou botar na mesma pasta que tá esse arquivo de matemática, tá? Que aí fica mais fácil de eu carregar. Então eu vou fazer simplesmente aqui. Eu nem rodei nada ainda, então deixa eu botar o set directory para a pasta desse arquivo, tá? Assim. Você viu o que ele está perguntando aqui agora? Isso deve aparecer para vocês também, porque tem células de inicialização nesse notebook que eu criei, tá? Então eu não quero que rode, eu quero rodar. Não, pera aí. Deixa eu dar um quit. Tem um monte de coisa carregada. Eu achei que eu tivesse com quit já. Deixa eu voltar pro zero, que para não ficar. E a mensagem que ele perguntou é se você tiver alguma célula de inicialização, aquela que você usa para fazer um package, né, para gerar o ponto .m, ele pergunta se você quer. Isso não é porque eu estou chamando o package aqui, não, é porque nesse notebook, alguma hora eu criei células de inicialização para dar exemplo para vocês, tá? Entendeu? Então foi lá. Então eu vou rodar isso aqui. Falei que ia botar na pasta. Então aqui na verdade só precisa disso aqui. Na verdade eu nem preciso botar path. Eu vou comentar esse path aqui, tá? Porque tá na pasta direta, eu não tenho que dar uma subpasta, tá? Então roda um, tá? E aqui eu vou comentar também. Roda o outro. Tá, então. E aqui na verdade eu botei minhas regras de manipulação, que a ideia é vocês depois refazerem isso aqui. Em vez de carregar essas coisas aqui, você substituir o que você vai usar, né? Então. E aqui tem umas coisas que eu vou usar para formatação, tá? Tipo, para eu não ter que, de novo, não é bom você ficar no input digitando. Eu sei que você tem um atalho para digitar, por exemplo, R subscrito, tá? Você tem para. Então, como eu falei, eu vou criar todos esses símbolos aqui, QT, WT, tá? Eu vou criar uma formatação para eles, que vai ser o Q ponto, W ponto, né? Para taxa de calor, taxa de trabalho, né? Também isso aqui eu quero que seja um energia cinética, energia potencial, tá? Vetor, tá? Tô botando com um vetor em cima, tá? Então vocês estão vendo aqui. E aí eu vou mudar a formatação do símbolo E, tá? Ele vai continuar sendo o E do matemática se eu pedir o valor numérico, tá? É porque se vocês verem o E da matemática, se você chama ele gera esse Ezinho no output, né? Aí eu quero que ele gere um Ezão, então eu vou formatar ele como E string, que aí agora se eu chamar o E de novo ele fica assim, entendeu? E aí vou formatar também o K para sair como subscrito, KJ, tá?
e o K também assim subscrito, só com um subscrito, tá? E o T infinito vai ser um T subscrito infinito, tá? Gente, vocês podem falar durante a aula, não tem que ficar quieto porque eu tô gravando eu não vou botar isso no YouTube aberto não, tá? Então isso aqui nada mais é que eu carreguei na verdade um pacote, tá? De notação, tá? Então quando eu for digitar essas funções de representação, meu HD, tá? Ele vai sair com uma cara assim, tá? Mas se eu pegar isso aqui e perguntar qual o full form disso, tá? Você vai ver o full form, ele é um equal, tudo bem, tem o power, mas se você olhar quais são as funções da derivada, é o HD, tá? E o HD também do outro lado, mas em relação ao espaço com uma lista, tá? Então a formatação é só para o output, tá? Então a ideia então não vai atrapalhar na hora de manipular isso aqui. Você tem que enxergar que isso aqui é um HD de tesão, vírgula tzinho, e aqui é um HD de tesão, vírgula x2, né? Aí, por exemplo, isso aqui seria uma condição de equação da condução ou difusão de calor unidimensional, você escreve assim, tá? Se você quiser escrever condições de contorno de segundo tipo, tá? Por exemplo, se você quer especificar um fluxo de calor, na verdade, em x igual a zero, digamos que seria uma equação de condução transiente para uma parede plana, né? Então, menos k dz dx, tá? Em x igual a zero, tá? É igual o valor desse fluxo prescrito que você conheceria, na verdade, né? Seria uma condição de contorno, tá? Se você quiser botar a condição de contorno do outro lado, por exemplo, se você quer perder calor por convecção, né? Então k desse dx, tá? É igual, só que essa condição de contorno está errada, porque falta um menos aqui. Então, na verdade, isso aqui representaria o calor saindo do corpo, né? Em zero, isso aqui é o calor entrando. Em L, isso aqui é o calor saindo, por causa do normal, tá? Ele é proporcional a um H vezes a temperatura da superfície menos a temperatura exterior, que é a condição normal de terceiro tipo convectiva, tá? E aí você vê que aqui eu botei o HET, na verdade, na equação toda, tá? Mas, estou percebendo isso no input, mas no output ele já passou o HET da equação para os dois lados da equação, estão vendo? Isso ocorre porque no meu pacote de manipulação eu defini meu HET para ter essa propriedade. Tá? Então, estão enxergando isso, né? Pessoal, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Sim, sim. Não, beleza. Tá. É que eu não sabia também se eu não estava ouvindo vocês, tá? Porque na hora que eu comecei a gravar, não sei se tem algum problema de mudar o microfone. Então vamos lá, então. E uma condição inicial também com HET no T 0, tá? Então assim é uma forma de você escrever a formulação para uma equação de condução de calor, tá? A equação é governante mais duas condições de contorno e uma condição inicial. Você vê que das funções de representação a gente usou o HD, basicamente o HET. Né? Aí se você quiser pensar em variações, se você quisesse fazer a mesma equação agora, mas levando em consideração que a condutividade térmica era variável, você escreve, na verdade, aquela derivada segunda como sendo divergente do gradiente, né? Em coordenadas cartesianas 1D, tá? Então seria uma derivada da derivada com o K aqui multiplicando a derivada interna. Tá? Então, você vê que por mais que ele está botando esse derrão de x, igual a gente botaria mesmo na notação tradicional, mas de novo, se eu pedir um full form disso, tá? É um HD de um HD, tá? Não é por... Aí. Você vê lá, se você olhar, tem um ícone com a equação, tá? Mas a segundo lado da equação, você vê um HD de um produto de K vezes uma derivada. Igualzinho a gente escreveu aqui em cima. Então o full form é exatamente o que está escrito aqui. Tá? Se você quiser pegar agora escrever a equação da condução numa forma multidimensional, você pode usar a função HDiv e HGrad, entendeu? Que tá carregando a notação toda que eu defini, tá? Se esse meio for anisotrópico, quer dizer, então se no meio anisotrópico, esse K não é mais um escalar, ele é um tensor. Então, e ele multiplica, na verdade, o gradiente com o dot, né? Então você vê que ele tem a divergente do K dot, na verdade, né? O K dot seria o produto, na verdade, entre esse tensor e um vetor gradiente, tá? Então o casão tem uma notação de tensor, tá?
Se eu quiser agora outro exemplo, a equação da onda unidimensional, né? Você escreve ela como da seguinte forma. É similar à equação da difusão, sendo que a derivada do potencial do tempo é de segunda ordem, tá? Então, condições de contorno também, você pode pensar em condições de contorno para um lado e para o outro, tá? Então, botei condições típicas para uma corda. Isso aqui seria a onda, na verdade, numa corda amarrada dos dois lados, tá? E com essas condições de contorno, a corda realmente está fixa nos dois lados, amarrada mesmo, tá? E com as condições iniciais, você pode, em geral, para a equação da onda, você dá uma velocidade inicial, tá? Nesse caso, não falei fisicamente, mas o U seria o deslocamento vertical de cada ponto nessa corda que está esticada, tá? E você dá também uma distribuição inicial de posições, tá? Então você dá uma velocidade inicial de todos os pontos e a posição inicial de todos os pontos, tá? Outro exemplo de equação tradicional que aparece em fenômeno de transporte é a equação da continuidade na forma diferencial, tá? Então, você escreve ela assim, mas o divergente ρ vezes u. O v, tá? É um vetor velocidade que eu defini lá em cima para ter esse formato como... Aí aqui, na verdade, a função time se reorganiza, bota o u na frente do ρ, tá? Aí eu não me preocupei em mudar a função times para botar o u na frente do... Mas você poderia fazer uma mudança para escalar vir na frente de vetor, tá? Mas eu não me preocupei em fazer isso agora, né? Aí se você quer começar a pensar em alguma simplificação, uma coisa que você simplifica normal a equação da continuidade é você assumir que você está em regime permanente, por exemplo, o ρ não varia no tempo. Então você fica só com o divergente do ρu tem que ser zero. Mas agora, se esse problema também é incompressível, tá? Você tem basicamente que a variação, né? Essas duas derivadas aqui, né? Você não tem esse termo, tá? E o ρ, na verdade, vai, em função disso, também não varia com espaço, então você tem o ρ vezes o produto. Aí nesse caso, como o ρ não é zero, que ρ é a massa específica, você poderia ainda jogar o ρ fora, tá? Então, poderia botar mais uma regra aqui, na verdade, para ir adiante, fazer, né? E basicamente, se você tem o ρ vezes alguma coisa dando zero, para esse ρ sumir, porque o ρ nunca é zero, tá? Mas não foi feito, mas fica para vocês fazerem, tá? Equação de Navier-Stokes. Então vamos pensar aqui. Isso aqui na verdade é a equação de Navier-Stokes, tá? Numa forma vetorial, vetorial. Aqui eu usei uma função que eu tinha pedido na lista de exercícios, que é o HMDT, que seria na verdade a derivada material. E ele tem um formato similar ao HD, mas eu usei esse D de derivada material para o formato dele, tá? Isso na verdade é uma forma para a equação de Navier-Stokes, tá? Para um fluido com viscosidade constante, porque a viscosidade está fora desse operador aqui já, tá? Desculpa, viscosidade constante é incompressível, porque senão você teria também um termo mais você teria um divergente de U, na verdade, dentro do termo viscoso também, que não está aí porque a gente já estou partindo dessa hipótese que a viscosidade é constante e que o escoamento é incompressível, tá? A derivada material você pode substituir ela pela derivada local, né? Com essa regra, né? Então você pode definir uma regra agora para a derivada material que é df dt, né? É igual, na verdade, a parte local, né, dessa derivada, né, que seria a aceleração local aqui, a derivada temporal. Tá? Lembrando que ele está mudando aqui a ordem aqui por causa do plus, mas isso não influencia nada, continua sendo uma soma, tá? E a parte da derivada, na verdade, é advectiva, tá? Devido a haver velocidade do escoamento, tá? Que seria basicamente o que é o U escalar, o gradiente da função f. Então você pode fazer essa substituição aqui, tá? Que aí você... Que é uma coisa que tradicionalmente você faz na Navier-Stokes, tá? Então, para escrever isso aqui, abrir a derivada material. Tá? Se você quiser também escrever o teorema de transporte de Reynolds, tá? Aqui eu botei HDT e HD, tá? Só por questão de notação, tá? É só porque, em geral, essa derivada aqui, a DDT, está considerando que esse volume pode variar no tempo, e essa aqui já está pensando no volume fixo, mas poderia ser DT nos dois se o volume variar no tempo, tá? DT que eu falo, desculpa, poderia ser o HD, tá? Mas você vê isso aqui, você carregando o seu pacote de formatação, você pode ter, você tem as derivadas, tá? As integrais estão assim também,
Tá? Isso tudo assim, para vocês programarem a formatação é um pouco mais chato, tá? O que eu posso fazer, a minha ideia é passar para vocês, tá? No Classroom, tá? Após essa aula, esse pacote que eu carreguei de notação. Que aí vocês podem começar a trabalhar com HINT, com essas funções todas, na verdade, no output, com output matemático mais próximo do tradicional, digamos assim, né? Então você tem aquela mesma teorema de transporte que a gente viu antes, você não está fazendo nada com o teorema de transporte, a gente só está, quer dizer, nada não, eu estou escrevendo para ρ vezes F, que antes a gente não tinha, era só um potencial φ aqui. Então é o teorema de transporte sem fazer nada, mas agora a gente está vendo a notação deles. Tá? Então vou fechar essa subseção aqui. E vamos entrar agora. Já viu? Essa subseção anterior seria só exemplo de equações mesmo, tá? E eu vou agora entrar na subseção que a gente vai ver a derivação da equação da difusão. Tá? Então, difusão de calor, na verdade, né? Ou a equação da condução. Então, você parte da primeira lei da termodinâmica, tá? Então, isso aqui é a lei da termodinâmica, na verdade, na forma... como é que eu vou falar? Na forma global, digamos assim, quer dizer, na forma, a unidade na forma de taxa de variação, né? Então eu estou falando aqui, isso aqui seria, você parar pensando, e desculpa, para um volume de controle fechado. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar com coesão aqui. Não, viu? O problema de botar o coesão aqui, por mais que eu mudei o formato, é que o meu HDT, eu tenho uma regra que ele zera a derivada se tiver uma constante aqui, sacou? E como ele identifica o coesão como constante, eu estou trabalhando para energia, tá? Um EE, tá? Então, na verdade, isso aqui seria a energia, tá? Energia, tá? E aqui seria a energia toda termomecânica que eu estou incluindo aqui, tá? Então, que seria a energia que inclui a energia interna, mais energia cinética e energia potencial, tá? Então, esse é aqui. Depois eu melhoro o texto aqui da aula, tá? Porque eu estava sempre acostumado a dar essa aula para você, sempre presencial, tá? Então eu vou botar essas coisas que estou falando no texto também, tá? Então eu tenho aqui a equação da primeira de termodinâmica. Então basicamente o que isso está dizendo é que a taxa de calor, que a taxa de transferência de calor para dentro de um sistema fechado, né? Menos o trabalho que é realizado pelo sistema na fronteira, tá? Vai ser igual à variação de energia desse sistema, tá? E aí o que você faz é você escreve a energia total do sistema na forma que seria uma quantidade, na verdade, em joules, né? O kilojoule é uma propriedade extensiva em função da propriedade intensiva equivalente, que seria um Ezinho, esse Ezinho sendo em kilojoule por quilograma. E o que você faz normalmente? Diz que esse E basicamente é um ρ, né? Porque como eu estou integrando no volume, eu tenho que multiplicar pela massa, então isso aqui seria o integral de E dm, onde dm seria o ρ dv. Tá? Então é a integral de ρ vezes E no volume do seu sistema. Tá? A taxa de transferência de calor para dentro do sistema, você escreve ela também como o QT, né? Como sendo uma integral na superfície de um vetor fluxo de calor escalado numa normal, tá? Com um sinal de menos, porque essa taxa de transferência de calor, ela é escrita como positiva se estiver entrando para o seu sistema. E como o vetor normal aponta para fora, você tem que ter um menos aqui para inverter esse sentido, tá? E aí, em relação ao matemática, vocês vão perceber que o meu HINT tem uma propriedade que se tiver um número, um sinal, menos 1 aqui, ele joga o menos para fora da integral, tá? Então você vê, tudo isso aqui é propriedade desse HINT aqui, tá? E esse fluxo de calor, se eu for escrever em relação à lei de Fourier, tá? Não botei aqui, vamos botar a lei de Fourier. O Fourier. Você escreve ele como sendo eu estou pensando a lei de Fourier para o material isotrópico, tá? Então o K é um escalar, tá? Então, e eu não substituí, eu vou depois substituir essas coisas todas na equação anterior, tá? E aí a energia específica, você escreve ela como uma parcela de energia interna, que é o Uzinho, tá? Mais energia cinética, mais energia potencial, tá? E aí o que eu vou fazer, e na verdade o que você
assume aqui, na verdade, tá? Essa hipótese aqui, da forma que está escrita, não está nem muito correta. Quer dizer, não é o mais geral, não é que ela está incorreta. O que eu estou dizendo é que para sólidos você não tem variação de energia cinética. Eu estou considerando uma forma que não tem variação e não tem trabalho feito. Mas na verdade, o que você pode considerar que engloba mais casos é que você tem movimento de corpo rígido, não tem deformação no seu sólido. E quando não tem deformação, a taxa de variação de energia cinética mais a potencial é idêntica a esse trabalho. Então não é que todos dão zero, é que eles se cancelam, tá? Então o que eu tô, mas vai levar para a mesma equação, tá? Então primeiro eu considero essa variação desprezível, tá? Que é o caso que eu estou olhando. Não é o caso exatamente de movimento de corpo rígido, tá? Mas cai na mesma equação depois, porque quando é movimento de corpo rígido, a taxa de variação de energia cinética mais potencial se cancela com a taxa de realização de trabalho sobre um corpo rígido. Tá? E aí, basicamente estou pegando a equação original, a A7, e substituindo as coisas dentro. Então você pegou a equação original, tá? Substituir, né, as relações integrais, depois eu substituo, né, a relação para energia, né, e o fluxo de calor, tá? E aí eu uso aqui a minha função dot expand que eu pedi para vocês fazerem, tá? Como exercício. Você viu o que a minha dot expand faz? Ele reconhece nesse produto escalar que tem um -1 e joga para fora, né? Então a dot expand está fazendo só isso aqui no caso, tá? E se tiver um escalar multiplicando dentro de um produto escalar, ele joga esse escalar para fora. E aí a minha integral int, hint na verdade, né? Ele sempre vai jogar um sinal negativo para fora. Então com isso ele joga para fora e cancela com o que já está lá, tá? E aí agora, se eu for adiante com minha derivação, se eu considerar que esse volume de controle é fixo, tá? Eu posso jogar essa derivada para dentro sem me preocupar com o termo de transporte, né? Porque se o volume de controle é fixo, a derivada passa direto para o ρu, tá? Sem ter que se preocupar com a variação do volume, tá? Então eu só joguei a derivada. Vocês viram que isso aqui na verdade é um tipo de coisa que a gente fez antes, né, na aula, né? É aquela ideia de você trocar a ordem de operações derivada com integral, tá? Eu não botei a restrição para verificar nada, até porque a restrição aqui sobre limite de integração ia ser esquisita, porque eu estou usando aquela forma do hint, né, para a integral de volume. Então eu tenho que só simplesmente fazer, considerando que para essa passagem esse volume é fixo, tá? E aí agora eu uso o teorema da divergência de Gauss, tá? Que eu estou escrevendo o teorema de uma forma geral, tá? Para um escalar f qualquer. Então basicamente, um vetor f qualquer. Então o vetor f escalar n integrado na superfície fechada te dá o divergente desse campo vetorial, tá? Nesse volume. Então se você substituir esse A12, que é o teorema da divergência, tá? Você meio que transforma essa integral que era de superfície aqui numa integral de volume, tá? E agora você tem duas equações, duas integrais. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou reescrever essa equação. Isso é um tipo de procedimento que é comum você fazer, tá? Eu quero jogar tudo de um lado para o outro da equação, tá? Mas só que ao invés de eu poderia escrever o lado 1 da equação menos o lado 2 igual a zero, tá? O problema de fazer isso é que esse tipo de coisa não é conservador. Se você errar o sinal em um dos dois na hora de digitar, você vai gerar uma equação errada. O que eu prefiro fazer é pegar a equação inteira e subtrair alguma coisa, que a equação resultante não vai estar errada. Ela pode não, se você pode ter errado na hora de digitar, e você com isso gerar uma equação que não era o que você queria, mas ela é equivalente ao original, porque você, ao pegar uma equação inteira e subtrair alguma coisa de uma equação, você subtrai essa coisa dos dois lados, tá? E aí vocês verem que isso, o EA13, né, é uma equação. Então você vê que o meu pacote de manipulação, ele modificou já a função equal para aceitar esse tipo de operação, tá? Então, e aí o que eu faço? Eu pego o EA13 e subtraio dele o lado direito da equação, mas esse lado direito é subtraído do lado direito, então dá zero, e é subtraído também do lado esquerdo, aí gera isso do lado esquerdo, tá? E aqui eu vou juntar duas integrais. Aí aqui você vê que tem uma função aqui, que eu já criei, que é hint together, tá? Então, que como o nome diz, você junta dois hints num só, tá? Eu poderia escrever uma regra de manipulação para isso aqui direto, né? Hint de A, né? Então, então você funciona assim, tá?
Ou poderia escrever direto. Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que alguém já deu essa aula pra mim e mudou alguma coisa. Não, desculpa. Tá ok. Então eu poderia ou escrever assim, tá? Ou escrever, deixa eu botar aqui assim como é que ficaria, tá? Bastaria você botar um H int, na verdade, né? A regra seria mais uma forma de pensar, tá? Eu não vou escrever completo não, porque eu vou deixar um para vocês pensarem, tá? Você vê que você tem que ter o mesmo limite, tá? Você pode pensar em fazer isso. Tá? Só que se eu aplicar isso na equação anterior, isso não funciona. Alguém sabe por quê? Por que se eu fizer isso aqui, isso não dá o mesmo resultado? Na verdade está errado o que eu escrevi aqui. Não é A mais B, é A mais C, vírgula B, tá? A regra é certa. Mas não vai funcionar. E por que não funciona? Tem uma coisa a mais que o HInt Together faz para poder juntar as integrais, tá? Aí. Se ninguém enxerga isso, né? Fica para casa aí para vocês pensarem por que não funcionou. E aí, desculpa. Então acabou aqui a equação numa equação. E aí o que você faz a transformação final é o seguinte: se você quer considerar que isso aqui seja válido para qualquer volume, tá? A única forma de ser válido para qualquer volume arbitrário, né, é que o integrando seja zero. Então tem uma regra aqui que é a integral no volume de uma coisa A, que é zero, e esse volume pode ser qualquer coisa, você transforma isso numa equação que é o integrando igual a zero. E aí eu vou usar aquela a função que eu sugeri que vocês construíssem também, HD Simplify, dizendo para o HD Simplify que o ρ é constante. Tá? Então você vê que o ρ sai da integral. Beleza? E aí eu vou fazer agora, tá? Pegar a equação toda e vou somar nessa equação esse termo aqui. Tá? Não sei se que botar nessa... Aqui. Tá? Que eu tenho mas normalmente eu escrevo essa equação de outra forma. Talvez seja melhor a gente fazer o seguinte, tá? Porque normalmente essa equação a gente escreve com a derivada do tempo de um lado do outro. O que eu vou fazer é fazer menos isso. Não, mas aí vai dar no mesmo, peraí. Eu vou fazer o que eu quero que esse K esteja do outro lado. Então, ou eu vou... Mas isso aqui é maior para eu escrever. Basta eu fazer isso aqui. Tá? Que eu troco os lados da equação. Tá? Essa função reverse a gente viu no curso de introdução à matemática. Tá? Então, e aí eu vou dar o prosseguimento. E essa equação, a parte do fluxo de calor já está na forma que aparece a temperatura, falta aparecer a temperatura aqui. E o próximo passo é você escrever energia interna, tá? Você escrever uma variação de energia interna em termos de variação de temperatura. E aí o que você faz, você sabe que um dU é igual a um CdT, C no calor específico. Então você escreve isso para uma derivada qualquer, tá? Então U, na verdade, o que você vai derivar aqui é igual a C, tá? E aí se eu substituir isso, você fica, na verdade, nessa forma. Aqui, eu tinha acabado botando o reverse aqui na frente, tá? Eu acho que eu posso pular esse passo aqui que o reverse já tá lá. Faz mais sentido assim. E aí, por fim, você pega uma forma dessa equação em regime permanente. Você pega esse A21, tá? Que é aquela forma que você mata a derivada no tempo. Então, com isso, vocês fecham esse exemplo aqui. Tá? Deixa eu fechar essa seção anterior também. Então vamos passar agora para esse outro exemplo aqui, que é a parte da derivação da equação de conservação de massa. Tá? A equação de conservação de massa na forma integral, tá?
ela é tão simples quanto a equação de difusão de calor, mas ela é mais simples que a equação de difusão de calor, né, na verdade. Quer dizer, não é mais simples, ela é mais simples numa parte, mais complicada na outra, mas ela é simples, tá? Então, se você parte do princípio mais simples que o de energia, que é basicamente a taxa de variação da massa de um sistema fechado. M seria a massa total de um sistema. Ela é zero, porque a massa se conserva, tá? Aqui tá. E aí a massa do sistema se escreve como sendo a integral no volume, tá? Do seu sistema, da massa específica. E aí se você substituir uma na outra, você tem lá a sua equação de conservação de massa na forma integral, tá? E aí, eu falei que era mais simples, na verdade, que a equação da difusão do calor, porque desligar isso aqui. Era mais simples porque você não tem nem calor nem trabalho, é só a taxa de transferência, a variação, na equação de energia, a taxa de variação de energia tem calor e trabalho. Aqui a taxa de variação da massa é zero, tá? E aí o que você faz, você chama o teorema de transporte, que a gente definiu anteriormente, tá? Definiu em outra subseção aqui. E substitui, mas aí eu quero usar o teorema de transporte, né? Com F igual a 1. Né? Que seria isso aqui. Que é justamente o que você tem na equação de conservação da massa, tá? Eu fiz isso aqui, não precisava. E eu vou substituir aqui embaixo. E aí você tem a sua equação de conservação da massa na forma integral, tá? E aí, se você quiser escrever essa equação, fazer a derivação para a forma diferencial, os passos são os mesmos que a gente fez na equação de difusão de calor. Tá? E naturalmente isso vai vir como exercício para vocês fazerem. Mas é só você fazer os mesmos passos. Tá? Agora, a equação de momento na forma integral, momento linear, né, que seria o primeiro passo para derivar a equação da Navier-Stokes, tá? Então, também é similar, você escreve que a taxa de variação, né, o vetor P seria o vetor quantidade de movimento. É igual, né, a resultante das forças, tá? E aí você escreve, na verdade, né, que a sua quantidade de movimento, ou momento, né, é a integral de ρ vezes a velocidade de todos os pontos do sistema, né? E aí se eu substituo, né, você tem uma equação que é a taxa de variação dessa quantidade de movimento igual ao somatório das forças externas, tá? E aí eu posso agora escrever meu teorema de transporte, mas agora eu vou escrever ele com o vetor velocidade, né, no lugar daquele f, tá? E ao substituir, você tem aqui a sua equação, tá, de conservação de conservação de quantidade de movimento na forma integral. E o que você pode normalmente fazer também é escrever essa força em relação a forças locais, tá? Que aqui seria o somatório. Então, e aí você escreve o somatório dessas forças como assim, lembrando que a integral é um somatório, tá? É o somatório de todas as forças agindo sobre os volumes ou todos os pontos do seu volume, tá? E o somatório de todas as forças que atuam sobre a superfície do seu volume, tá? Então, a primeira integral é sobre o volume, tá? É que o matemática rearruma e jogou essa como segunda, tá? É uma soma, lembra disso, tá? E a segunda integral é sobre uma superfície. Tá? E aí, ao substituir, você tem a sua forma integral. E aí tem gente que você, em geral, para um fluido, tá? Nos livros de mecânica dos fluidos de graduação, em geral, essa força de superfície acaba sendo, se você não tiver atrito, né? Seria só pressão, tá? Então, eu posso pegar essa força volumétrica ser menos a pressão vezes a normal, porque a pressão, a força de pressão não atua no sentido da normal, no sentido oposto, porque ela é compressiva, tá? E no lugar da força volumétrica é comum você escrever a só gravitacional. Vários casos caem nesse, é uma simplificação para casos específicos, tá? Então você cai naquela forma integral. Se você pegar essa forma integral e trabalhar essa forma igual eu fiz na equação da condução, tá? Óbvio que você vai ter que fazer umas coisas a mais, né? E aí, não essa forma aqui da pressão, mas essa forma aqui, tá? A da pressão você chegaria numa equação mais simples, tá? Se você abrir as integrais, juntar elas, você consegue chegar na equação de Navier-Stokes dessa forma, tá? Mas você tem que transformar essas formas integrais em formas diferenciais, tá?
Aí aqui, isso aqui tá vazio, eu não fiz ainda, então eu vou passar para a parte de simplificações, tá? Isso aqui é bem mais rápido, essa parte aqui, tá? Então, são coisas que eu já vi anteriormente, então eu vou esquecer a equação multidimensional anisotrópica, tá? Então, é a mesma equação que a gente escreveu na seção anterior, tá? E agora eu vou escrever essa equação em coordenadas cartesianas. Então, eu pego minha função hgrad e escrevo o gradiente de coordenada cartesiana, tá? Direto, então, dx, dy, dz, né? E escrevo, e eu vou definir um tensor de condutividade térmica usando um Kzinho, tá? Então, K1, aquele K com subscrito foi para fazer isso aqui, tá? E aí, com isso, eu consigo substituir esse tensor, tá? E consigo agora escrever um divergente, né? Em coordenada cartesiana. Aí você fica com a sua equação inteira de condução de calor em coordenada anisotrópica. Tá? Faltou um acento aqui. Se você agora tiver esses vetores, esses componentes todos forem constantes, você pode simplificar. Tá? E aí você vê que essa simplificação gera HD de HD. Aí eu tenho uma função que eu fiz, que é HD group, que ele junta as derivadas. Tá? Mas está dando um probleminha aqui de notação. Isso eu tenho que verificar o que é isso aqui, tá? Isso aqui era para ser dy dx, tá? E isso aqui é coisa que apareceu por causa de contextos diferentes. Eu vou verificar o que é isso aqui, mas se você olhar, isso aqui é o nome de um contexto que ele gera, provavelmente versões novas da matemática, de que quando eu escrevi aquele pacote, essa notação para essa forma, não existia isso, então não dava problema. Então eu vou ter que verificar. Mas nada mais que ele juntou as derivadas. Você vê que a derivada segunda... Se você imaginar que isso aqui... Você sabe o que é o contexto? Isso aqui nada mais é que x. Isso aqui é y. Então isso aqui é d-ron de 2t dx dy. Tá? Mas aqui eu vou resolver ainda, tá? O caso ortotrópico, então, seria o caso onde você pegar o seu kx... Ortotrópico, na verdade, o tensor de condutividade térmica só tem a diagonal, tá? Então você está dizendo um kxy, se o x for diferente de y, quer dizer, fora da diagonal é zero. Então com isso você matou. E aí é comum você, como é K1, K12, K2, K3, você escrever seu K como um único índice, K1, K2, K3. Que seria a condutividade na direção X, direção Y e direção Z. Outra forma de fazer isso é você pegar tudo que é KXX, virar o KX e o que restar virar zero. É a mesma coisa para transformar essa equação toda aqui de cima. Essa não, a anterior, que é grande aqui de cima, né? Nessa forma mais simples. Tá? E o caso isotrópico, você pegar o caso mais completo, basta você dizer que a condutividade térmica é um escalar. Tá? Peguei esse caso ortotrópico, na verdade. Tá? E aí, se você quiser assumir que isso é constante, eu posso usar aquele HD Simplify. Tá? E agora o meu HD Group. Você vê que nesse caso ele não deu problema. Tá? Ele está dando problema na hora de juntar as derivadas quando o x e o y forem diferentes, tá? Isso que está dando problema. E aí eu posso usar o collect para botar o k em evidência, né? E eu posso dividir a equação por k, que é comum. Você vê que ele divide a equação toda porque está modificado meu equal, tá? E eu posso introduzir minha difusividade térmica com a definição o alfa, que é o k sobre o ρc, e com isso aparece uma equação. E se eu quiser agora simplificar para um caso unidimensional, no caso do variável x, que é basta matar a dependência em z e em y. Outra simplificação é com a equação da continuidade, tá? Então, a mesma equação que a gente viu antes, tá? Se for incompressível o escoamento, tá? Eu pego basicamente, eu pego a derivada, né? Esse HDiv escreve isso aqui, né? Eu considero primeiro simplificando com ρ constante e depois dizendo que esse ρ sai da derivada, tá? Do divergente, que sai da derivada. Divido por ρ, tá? Eu obtenho aquele efeito que eu digo de jogar o ρ fora. Óbvio que só vale se o ρ não for nulo, tá? Eu posso também pegar a equação 2 e mandar simplificar com simplify, considerando que o ρ é positivo. Quer dizer, bastaria dizer que é não nulo, funcionaria também, tá? Então você tem esse caso. O caso 2D, similar ao que a gente viu anteriormente, eu disse que o vetor velocidade é um UV0 e o meu divergente é aquela mesma relação
para o divergente que eu usei na subseção anterior, né, em coordenada cartesiana. Se eu quiser introduzir agora a função corrente, né, função corrente, para quem já fez McFlu, né, o U é derivada de um potencial de corrente, né, então dψ dy, e o V menos dψ dx. Ao fazer isso, sem essas regras, se eu substituir na equação e usar o HD group, tá, ele gera esse erro aqui na derivada cruzada, tá? Mas se você olhar, a única coisa que o HD group fez foi juntar tudo na mesma derivada, tá? Mas se você, ele não zerou ainda porque o d2π aqui é dx dy, aqui é dy dx, tá? Se eu peraí, vou até corrigir aqui. Se eu disser que a derivada de y, a derivada primeiro em y depois em x é igual a em x depois y, que é válido para funções contínuas, né? Automaticamente a equação da continuidade é satisfeita, tá? Aí você tem basicamente, naturalmente, quando descomenta incompressível 2D, você pode usar a função corrente que automaticamente satisfaz a continuidade. Eu posso também usar a função potencial, que aí o U é menos dψ dx e o V menos dψ dφ dy. Tem gente que usa mais, mas dá no mesmo, que o importante é os dois sinais serem iguais. Ao substituir, e usar esse HD group, tá? Você cai numa equação de Laplace, tá? Que é a equação do escoamento potencial, né? Agora tem umas simplificações mais simples, tá? Por exemplo, você pegar equações na Navier-Stokes que eu fiz antes, tá? Essa forma ou essa forma, tá? Se eu quiser assumir que eu tenho um fluido invisto, né, não viscoso, basta você falar que não tem viscosidade, você cai nessas equações de Euler, né? Então basta matar o μ. E você vê que quando eu mato o μ, nesse caso não tem μ aqui dentro da derivada, mas o meu HD, se tivesse no derivada, ele também morreria derivada, porque meu H grade e o HLAP, aqui no caso, né, laplaciano, tem essa propriedade. Agora, são simplificação da equação de momento, tá? Peguei a equação da Navier-Stokes. Se eu quiser anular o efeito gravitacional, basta, né, eu botar que eu tô pegando uma situação que o efeito gravitacional ou eu tô anulando, ou eu tô pegando uma situação que a pressão está incorporando a gravidade, né? E peguei o vetor velocidade cartesiano, o VW, tá? Escrevo meu gradiente, tá? Escrevo minha velocidade escalar gradiente dessa forma. E agora reescrevo, na verdade, tá? Que eu tenho uma lista aqui, tem uma derivada de uma lista, tá? Que é um vetor, na verdade, nessa forma. Então, a definição normal do gradiente, a diferença é que eu estou usando, você tem a derivada de um vetor, tá? Eu estou fazendo derivada do vetor, na verdade, ser passado para gerar um vetor de derivadas, isso que eu estou fazendo com esse map aqui. E aí quando eu dou o thread, né, que eu tenho um vetor igual ao outro, né, porque tinha um vetor do lado aqui, ó, eu acabo chegando num sistema de 3 equações, tá? Eu posso ver uma de cada vez assim, né? Que são basicamente as equações da Navier-Stokes tridimensionais, sem o campo gravitacional, ou ele está incorporado na pressão, tá? E incompressível, tá? Eu não considerei ser transiente, ser permanente, não. Se eu quiser agora considerar a equação 2D, né, eu mato a velocidade em Z. Então e aí a última equação diz que a pressão não depende de Z, tá? E aqui eu escrevo meu Laplaciano, na verdade, já sem dependência em Z, porque não depende de Z, tá? Sem dependência, por favor, de acento. E para regime permanente, então eu tenho uma equação 2D para regime permanente, matando a derivada no tempo. Isso aqui é só para comparar com a equação lembrar a equação da continuidade, como é que fica. Então essas 3 equações, tá, compõem um sistema 2D, tá? Se eu quiser agora considerar que o escoamento é completamente desenvolvido, tá, você tem aquela simplificação que eu não tenho o termo advectivo, tá? Mata assim. E você chega à conclusão que dv dy igual a zero, né?
porque o U não varia com x, né? Então você tem, eu só juntei as equações aqui, tá? Então você tem a primeira equação, tá? E aí eu simplifiquei a primeira a equação anterior, aqui, a EQ5, né? Considerando, tá? Essas equações considerando que dv de y igual a zero. Tá? E aí como v, na verdade, é zero em tudo que é lugar, né? A sua equação, eu não tenho esse termo aqui, né? Porque o v tem que ser zero, né? Você fica com a equação para escoamento completamente desenvolvido, que você consegue resolver. Outra forma simples é você pegar essa equação aqui, essa que a gente viu anteriormente, Navier-Stokes 2D permanente com viscosidade constante e com um campo gravitacional incorporado na pressão. Tá? Faça uma observação de camada limite, que basicamente vai considerar que a segunda derivada em relação a x morre. Tá? Então fico com essa equação. Tá? E aí o gradiente de pressão também acaba que ele só tem sentido na direção x, e se essa camada limite for sobre uma placa plana esbelta, vamos botar assim, que está paralela ao escoamento, vamos botar assim, né? O gradiente de pressão aqui fora da camada limite, que é o mesmo dentro da camada limite, é zero. Então fica aí. E se você rearrumar a equação dividindo por ρ, você pode introduzir a viscosidade cinemática, unir, né? E você fica com a equação de camada limite. Óbvio que é essa equação junto com a equação da continuidade que eu já tinha antes. E aqui, para fechar aqui, tem uma parte rápida de soluções, tá? Primeiro a gente vai ver o escoamento entre placas planas paralelas. Estou pegando equações anteriores, tá? Então, eu tenho aqui a equação da continuidade, de momento, desculpa, tá? Para escoamento desenvolvido, tá? Então, se eu dividir por μ, tá? Estou fazendo aquela solução normal, integro em y, mas eu estou fazendo passo a passo. Integrei uma vez em y, né? E aí eu tenho uma função HIN simplify, que vai simplificar a integral da derivada. Então, você vê que ele simplificou desculpa, não a integral da derivada. Ele jogou para fora esse μ, porque eu disse que o μ é constante, isso que o HIN simplify faz. Agora que eu faço a integração, mas eu faço manualmente a integração. A integral da função f em relação a y é igual a f vezes y, né? Porque esse termo aqui dp dx não depende de y. E depois eu integro isso mais uma vez, tá? Eu não integro não. Eu estou integrando aqui eu integrei um lado, tá? Eu só integrei o lado direito, não é mais uma vez, integrei o lado direito, agora aqui eu integro o lado esquerdo, tá? Que aí seria a integral da derivada. Tá? Se você assumir que o escoamento é simétrico, tá? Eu estou integrando de novo, né? A constante C1 é nula, tá? Então, eu estou pegando um caso mais geral que não é nulo, tá? E eu vou usar um HINT simplify para jogar a constante para fora e um HINT expand que vai expandir essa integral em duas integrais, tá? A minha função HINT não separa a soma de integrais, tá? E eu tenho uma função HINT simplify all, tá? Que basicamente ele simplifica a integral. Igual o HINT simplify, você diz para ele que é constante, o simplify all assume que tudo que lá dentro não tiver dependência explícita é constante. É outra função que vocês podem criar, tá? E aí você fica basicamente com a integral de y dy. Então basicamente você usa uma regra de integração. Eu poderia substituir o HINT pelo integrate, funcionaria também. Mas eu estou fazendo manualmente isso, tá? Regra de integração manual. E introduzindo uma constante de novo, tá? E a integral do lado de cá, a integral derivada, basicamente é a antiderivada f. Então com isso eu tenho aqui a forma. Eu introduzi minhas condições de contorno. Imagina que a placa de baixo tem velocidade 0 e a de cima tem velocidade h. Lembrando que esse é o caso mais geral, as placas não estão paradas, tá? E aí eu estou pegando essas condições de contorno, pegando as equações, né? Peguei a equação, a solução que é Z12, em 0 em h,
E agora eu vou pegar essa solução e substituir nelas as condições de contorno. Tá? E aí eu só substituir esse H-et aqui, tá? E eu estou simplificando o H-et, tá? Para forçar que ele aplique a regra do lado direito, tá? E para poder substituir o zero, tá? O y igual a 0, y igual a h do lado direito das equações. Então eu fico com isso, tá? Então e agora eu substituo também o u de, faço a segunda parte, que é o de y igual a 0 é o u de 0 e aqui o h. Tá? E aí esse sistema eu resolvo para C1, C2, aí agora eu vou usar o solve. Tá? Eu dou um flatten para tirar uma lista, full simplify. Se eu substituir e agora simplificar, você chega na solução. Então essa aqui seria a solução para o escoamento. É uma parábola, mas não é uma parábola simétrica com velocidade zero, porque tem gradiente de pressão entre as placas, tá? Mas as placas se movem com velocidade perpendicular paralela ao escoamento diferentes ainda. Tá? E por fim, porque essa seção aqui eu não consegui adiantar nada ainda. Como é que a gente faz camada limite, tá? Então, equação de Navier-Stokes, equação de camada limite, desculpa, tá? Continuidade. Condições de contorno, então, velocidade na placa em y0, tá? Longe da camada limite é o uzão, tá? A derivada em y também vai para zero no infinito, tá? O v no infinito é zero. O v na placa é zero. Na borda da placa é zero, tá? E o u, na verdade, em x igual a zero é o uzão, que é o perfil que incide sobre a placa, tá? E o que eu vou fazer é basicamente a solução de Blasius, que é a solução de similaridade, que você define que seu u é igual a uma função de eta vezes uzão, e a sua derivada, a variável de similaridade reúne o x e y uma variável única, tá? E com isso eu introduzo minha função corrente, que a gente já fez antes, tá? E a gente diz que é a nossa função corrente, tá? Isso dá para demonstrar, não é a ideia aqui, mas se você pode propor que essa função de eta é dessa forma, e ao fazer isso, tá? Estou resolvendo para você. Você mostra que a ideia é que se você substituir esse psi nessa equação e esse eta assim, se a equação resultante não for independente de x e y separadamente, mas somente de eta, é porque sua transformação de similaridade funcionou, tá? Então eu vou substituir esse E11 na equação, no u e no v, vou calcular, aplicar a regra do produto, porque aqui tem d, né? Você vê que eu tenho uma função que calcula a regra do produto, que é HD expand prod, tá? E eu vou calcular a derivada de alguns pontos que eu quero transformar o HD por D. Por exemplo, eu quero que a derivada seja calculada, né, aqui, mas não quero que seja aqui, porque senão vai dar zero, tá? Aí depois eu aplico a regra da cadeia. A regra da cadeia eu não fiz uma função, fiz manualmente aqui na hora, tá? Regra da cadeia, simples, tá? E aí eu faço eu calculo também a derivada, tá? A mesma regra do deta dx deta. Então eu calculei o deta dx, deta dy, tá? E o u e v, tá? E eu vou substituir essas coisas na equação. Tá? Por enquanto não substituí, eu só substituí o deta dx, deta dy e u e v, e eu vou substituir depois tudo na equação. Não cheguei lá ainda. Eu vou substituir, na verdade, aqui embaixo. Eu estou calculando tudo que eu vou substituir antes. Eu calculo eu só estou trabalhando o IV, tá? Introduzindo mais coisas, né? Eu simplifiquei ele considerando que o x é maior que zero, que o uzão é positivo e o ni é positivo também. Escrevi meu y em função do eta, que eu vou precisar de fazer essa substituição, né? E substituo meu y em função do eta em u e em v. Agora eu tenho uma forma mais simples, mais condensada para u e v, tá? E agora eu vou calcular a derivada de u, tá, em relação a x e y, que aparecem nas equações, tá? E eu vou fazer uma coisa similar, pego o HD, jogo para fora aqui o que não depende, tá? Eu poderia fazer isso com HD Simplify, tem uma hora que eu não estou fazendo isso de propósito, tá? E aqui eu estou fazendo uma regra da cadeia de novo, tá? E agora é o grupo derivadas.
Então, basicamente, esse derivado, né, d dieta de d dieta ficou d f dieta 2. Simplifico considerando que x, u e i são constantes. E calculo agora o segundo derivado em relação a y do u. Tá? Aí eu vou fazer a mesma sequência de operações, né? É só copy e paste aqui. Para eu chegar nessa segunda derivada, né, em função... Eu estou querendo escrever a derivada de u em relação ao derivado de eta, né? De f de eta. Agora, assim, no final, eu substituo tudo na equação. E aí eu faço de novo aquele esquema conservador de pegar a equação toda e subtrair dela um termo. Estou subtraindo esse termo de cá. Tá? E agora eu simplifico tudo, assumindo que x é maior que zero. E aí, como essa solução só vale para x maior que zero, né? Você pode jogar o x fora, então você cai na equação, né, de camada limite mesmo, já transformada pela similaridade, que é a solução de Blasius, tá? E aí o que se escreve normalmente, como a gente está trabalhando com função de representação, né, eu escrevo isso dessa forma, e aqui eu não vou botar derivada parcial, boto derivada total, só porque o f é a função de uma única variável aqui. Tá? E aí eu posso resolver essa equação numericamente, né? Aí bastaria eu pegar isso aqui, né, e eu substituir por d, e você fica naquela forma com linha, né? Então, mais problema nenhum. E com isso, né, a gente chega ao final do que eu vou falar aqui. Vou até parar aqui a gravação do vídeo.